Tipo, dá pra ficar falando de um pneu como esse, se tu quiser, assim. Porque cada curva tem um porquê. Não é porque eu achei bonito o desenho assim e tudo certo. Pimpão na área novamente. No vídeo anterior eu comentei sobre esse pneu aqui. Eu tenho ele na caixa pronta entrega aqui na Bike Spec. Vamos falar dessa belezura para vocês. Confere lá. Então, galera, vamos falar sobre o Fast Track Silk Wall. Esse pneu que eu tenho aqui aberto em minhas mãos é um pneu bastante especial. Se vocês olharem, tá aqui todas as informações: Fast Track, Gripton, Compound, Tubeless, Ready. Então vamos por partes. Specialized. O primeiro produto que o Mike Synard, fundador da Specialized, fez com o nome Specialized foi justamente um pneu. E com características de cor e afins bastante semelhantes a esse daqui. Então, por isso, de voltar a essa linha retrô, de trazer novamente um pneu com essa coloração Silk Wall. Fast Track, traduzindo ao pé da letra, seria um percurso rápido, uma pista rápida. É o pneu carro-chefe da empresa para provas de cross-country olímpico e marathon. É um pneu que anda muito rápido, especialmente por conta de contar com o composto Gripton. Gripton é um composto de borracha que faz uma leitura de terreno muito superior a vários outros compostos. O que ele faz para atingir o volume de grip, ou seja, de aderência que a gente quer, é justamente se moldar às imperfeições do terreno. Seja uma brita que tem no chão, aquela viscosidade entre uma brita ou outra do asfalto, as imperfeições das pedras e das raízes no percurso. Ele se molda a tudo isso, a borracha em si, não tanto o pneu, mas principalmente a borracha em si, e com isso consegue engatar como se fosse a mão de um escalador agarrando em uma pedra. Então é basicamente o mesmo conceito do grip pela moldagem, ou seja, por segurar no formato. Esse composto traz várias vantagens porque ele não é tão grudento quanto são os compostos de borracha tradicionais, que acabam girando um arrasto ainda maior, ou seja, tendo um grip legal, mas resultando em mais força para fazer a bicicleta andar e um consumo de borracha muito superior, ou seja, uma durabilidade ainda menor do pneu. A segunda logo aqui, Tubeless Ready, é de Tubeless Ready. A Tubeless é justamente por conta de ser um anagrama, mas é a forma rápida como os americanos falam isso em inglês, acaba dando essa conotação de que o tube também pode ser substituído por tube, porque o som é muito semelhante. Então, é uma jogadinha de marketing para facilitar as coisas. Se vocês observarem a parte Silk Wall, ou seja, a parte transparente do composto inteiro, está entre a banda de rodagem e a base do pneu. É justamente a região que é interessante que seja um pouco mais flexível para o pneu se moldar e conseguir rodar com uma maciez legal. Justamente na base do pneu, a borracha negra que compõe a base das garras volta para aumentar a resistência do pinch flat, que é aquela mordida de cobra que a gente tinha nas câmeras de ar antigas. Nos pneus sem câmera isso também pode acontecer. Com esse reforço reduz-se muito essa chance da mordida de cobra. Se vocês olharem aqui na roda montada, essa bandinha preta fica justamente protegendo a borda do aro para evitar esse tipo de situação. Na banda de rodagem, a borracha negra, porque é onde você realmente consegue trabalhar com os compostos. O preto é justamente a coloração tradicional da borracha em si. Se você colocar qualquer aditivo químico para dar cor, tu acaba perdendo um pouco das características que a borracha teria originalmente. Então, nesse caso, mantém tudo pretinho aonde realmente importa, aonde é para funcionar com grip, e no restante, aonde a estética pode contar e ajudar bastante, é que a gente mantém o Silk Wall. Se vocês viram, o pneu estava enrolado, dobrado, é justamente porque ele é montado em cima de uma carcaça de Kevlar e não uma carcaça de arame, de aramida. Então tu consegue dobrar ele, depois é só colocar no formato original, ele entra no formato sozinho.
Colocou o selante, montou na roda, infla muito fácil. É só encaixar certinho dentro do vinco que tem dentro do aro e colocar o ar com vontade, que ele já pula daquele estourinho tradicional que acaba assustando o pessoal aqui dentro da loja, que a gente monta lá na oficina, mas faz parte. O estourinho é justamente sinal de um pneu tubeless bem montado. Esse na minha mão é um 29, exatamente igual ao que vem montado na XL Comp, essa bike atrás de mim, que também temos um vídeo específico, olha lá. Falando um pouquinho mais sobre o desenho específico do Fast Track. Primeiramente, são dois compostos de borracha diferente, um que faz a base do pneu e dá a estrutura para as garras não dobrarem, e um outro mais macio na banda central, que dá o grip em si. Todos eles dentro da tecnologia do Gripton Compound, são durezas diferentes do Gripton Compound. Na arquitetura em si, na banda central aqui, a gente tem todas as garras num formatinho formando uma seta, eita, formando uma setinha que fazem uma rodagem muito boa, porque além de terem um formato aerodinâmico, estão muito próximas uma da outra. Então isso dá uma base de contato sólida, firme, para a bike se manter ereta e realmente desenvolver para frente. Na parte intermediária, a gente tem algumas garras que fazem a transição dessa banda de rodagem principal para o ombro, para quando tu começa a deitar a bike ou começa a buscar um pouco mais de grip na hora da trilha, entre um zigue-zague e outro. Quando tu está deitando a bike, em algumas situações até mesmo na base de um paredão, ou busca uma aderência extra, quando o terreno fica em off-camber, aquele terreno inclinado que tu está tentando passar lateralmente, quem faz o serviço é sempre o ombro. O ombro é muito importante e nos pneus Fast Track eles são um pouquinho mais altos do que as garras centrais, justamente para dar uma estabilidade maior. Se vocês observarem, a lateral do ombro, ela se estende para a lateral do pneu, para justamente ter uma área de contato. O ombro é basicamente assim, então ele tem toda uma base que evita que essa garra dobre e que você perca o grip em si e acabe tendo um descontrole justamente numa das horas mais cruciais, que é quando tu está deitado com a bike. Os pneus Fast Track, por mais que sejam mais pensados no piso seco, funcionam também em pisos úmidos, quando tu encontra poças d'água e afins, porque eles têm canais de dissipação da lama, seja um barro um pouco mais firme ou a lama em si mais líquida, ela sempre acaba saindo pela lateral por conta desses canais. Não tem uma garra que fique no meio impedindo o caminho, como acontece em algumas outras marcas. Toda a linha Specialized, mesmo os pneus focados em piso seco, tem esse caminho para a autolimpeza, seja para lama, seja para areia, para também quando tu está pedalando, evitar de trazer todo esse material do chão junto com o pneu, que acaba sendo mais peso, mais força, menos watts que você vai estar usando para ir realmente para frente, que é o que realmente importa. Na linha Fast Track em si, a gente tem medidas diferentes. Essas medidas, no caso aqui na minha mão, a gente tem um pneu 2.3, então 2.1 são 2.1 polegadas de largura com o pneu inflado. Então essa distância aqui teria 2.1, nesse caso aqui são 2.3 polegadas, e existe também uma versão do Fast Track focada nas bikes mais trail, para quem quer viajar com uma distância mais longa e ainda ter o uso de uma suspensão um pouco maior, que é um pneu 2.6, então ele ganha ainda mais corpo, ainda mais largura, ainda mais volume de ar. A jogada de ter mais volume de ar é justamente usar o pneu como o primeiro estágio de suspensão da bicicleta. O pneu é muito importante na hora de ler o terreno, então mais volume de ar com menos pressão ajuda que ele leia raízes, pedras e afins. E toda a linha Fast Track é baseada nesse conceito também. Por isso que não existem mais as medidas um pouco menores que 2.1. Só 2.1, 2.3 e 2.6. Galera, valeu aí! Fast Track na coloração Silk Wall ou nas colorações tradicionais, medidas 29, 2.1, 2.3, carcaça Grid, que é uma carcaça ainda mais forte, também no 2.1, 2.3 e até Fast Track 27,5 a gente encontra aqui na Bikespec. Logo logo tem até mais novidades quanto a pneus da linha 2020. Vem conferir com a gente.